Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres. Você que estiver na sua casa também fale. E por isso eu estou alegre. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele é um Deus de providência. E é o que Ele tem feito na minha vida, na sua vida, em cada um de nós. Ele tem provido todas as coisas. E tem sido Deus, sim, que supre todas as nossas necessidades. Amém? Nesse momento de podermos estar ofertando ao Senhor, é maravilhoso também na casa dele, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, nesse momento eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Efésios, que nós, como unidade, como corpo de Cristo, podemos agradecer a Ele por essa chance também de estarmos convictos, cientes de que o Senhor Jesus, Ele é um Deus cuidador. Ele é um ser totalmente zeloso. E isso acontece com aquele que faz parte do corpo de Cristo. Amém? Quem já for encontrando no livro de Efésios, capítulo 4, que vai falar conosco nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Santo Tu és, Jesus. Aleluia. Possamos, em nome do Senhor, glorificar a Ele por tudo e por todos, em nome de Jesus. Aleluia. Todos os irmãos acharam? Antes da gente fazer a leitura, eu vou fazer uma oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de bondade, Jesus, aqui estamos, Senhor, nessa noite, com um único intuito, um único propósito, Senhor, de cultuar a Ti em espírito e em verdade, meu Pai. E estamos aqui também para ouvir a Tua voz, saber o que o Senhor quer para cada um de nós, meu Pai. Aquela mensagem que o Senhor quer que, em nome de Jesus, venhamos nos converter, nos despertar, nos renovar. Em nome de Jesus, meu Pai, que seja para o nosso conserto, que seja para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Esse momento de sermos edificados pela Tua palavra santa e poderosa, Jesus. Eu Te agradeço por todos que estão aqui presentes nessa noite, por aqueles que estão nos seus lares acompanhando, Senhor, essa live, esse culto de ação de graças. Obrigado, Senhor. Que o Senhor venha ricamente abençoá-los, livrando-os de todo mal, em nome de Jesus. Te rendo graças nesse momento também, Senhor, pela chance que temos de cultuarmos a Ti neste lugar. Que graças a Ti, até aqui o Senhor nos sustentou e podemos sim agradecê-lo por tudo, Jesus. Muito obrigado, Senhor. E repreende todo impedimento, em nome de Jesus, para que possamos estarmos focados para ouvir a Tua voz e venhamos sair daqui transformados pelo Evangelho genuíno de Cristo. Obrigado, Senhor. Te rendemos graças hoje, amanhã e para sempre. Amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Livro de Efésios, capítulo 4. Todos os irmãos acharam? Vamos acompanhar a leitura. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 16. Como prisioneiro, na minha Bíblia tem um título que diz assim: A unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça,
conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Palavra de vida, palavra de salvação. Amém, igreja? Eu louvo ao Senhor Jesus por essa chance. E os irmãos? Chance que temos ainda de nos envolvermos com Cristo, de nos aproximarmos de Cristo, de termos a chance de nos reconciliarmos com Cristo. Quando essa palavra, eu fiz a leitura dessa palavra, Jesus também me trouxe à memória que o apóstolo Paulo, ele passou de perseguidor a ser perseguido. E para ele fazer parte do corpo de Cristo, ele enfrentou uns bocados. Assim como cada um de nós temos as nossas batalhas, temos cada um as suas necessidades, as suas fraquezas, mas eu tenho a certeza que aquele que decidiu fazer parte do corpo de Cristo está disposto a se render ao cabeça. E esse cabeça é Jesus. Amém, igreja? Quando nós nos prostramos diante dele, nós realmente vamos ser provados, realmente nós vamos ser tentados, realmente nós vamos ir à prova. Assim era com o apóstolo Paulo. E por isso que ele começou a ser perseguido. Inverteu os papéis, não é verdade? Mas hoje nós podemos agradecer ao Senhor, porque através dessas provas a gente lembra que nós não estamos sozinhos porque fazemos parte de um corpo. A gente lembra que através desse testemunho, do que aconteceu com Paulo, até no momento de prisão, ele não desamparou, ele não parou, ele não desfaleceu. Ele continuava a enviar cartas às igrejas e continuou fazendo aquilo que ele foi chamado, que era anunciar Jesus. E que em nome de Jesus, conosco não venha a ser diferente. Porque por mais que possamos estar passando por algum momento de dificuldade, por algum momento de fraqueza, por alguma fase de incredulidade, venhamos trazer à memória que nós não estamos sós. Que venhamos trazer à memória que um dia a gente aceitou ao Senhor como o nosso único Salvador. E que Ele um dia nos falou que Ele não nos desampararia mais. Não é verdade, igreja? Então nós não estamos sós. Até mesmo porque quando a gente tomou essa decisão de aceitar ao Senhor Jesus, nós também aceitamos a parte de fazermos parte desse corpo de Cristo. Então não estamos mais sós. Existem membros que vão nos auxiliar. Existem colunas totalmente
fortificadas para nos fortificar. Precisamos trazer à memória isso, em nome de Jesus. Amém? Que a cada dia venhamos lembrar do quanto o Senhor Jesus é um Deus zeloso, cuidadoso e extenso em longanimidade e misericórdia. Que é o fato de estarmos de pé. Amém, igreja? A Bíblia fala justamente isso, que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. E que em nome de Jesus, aquilo que Jesus tem para mim e para você é totalmente além daquilo que a gente imagina, porque os planos do Senhor não são os nossos. Então, quando a gente lembra que a gente faz parte desse corpo, nós precisamos confiar no cabeça. Nós precisamos entregar a nossa vida totalmente a esse direcionador, a esse caminho, a essa oportunidade de estarmos deleitados porque tem alguém nos guiando. Totalmente confortáveis porque tem alguém nos conduzindo. Amém, igreja? E quando a gente traz a memória sobre a unidade do corpo de Cristo, a gente reforça que na unidade, Jesus, ele mostra para mim e para você que na unidade ele trabalha de forma como comunidade, como corpo, né? Como um conjunto. E ali a gente reconhece que nós não estamos sozinhos. Amém, igreja? O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Efésios justamente para uma igreja que era conhecedora da palavra de Deus, tinha os seus orientadores, tinha ali quem os conduzisse, mas Jesus conduziu a vida de Paulo para que viesse introduzir essa carta aos Efésios. E hoje ela está escrita, determinada por Deus, por nós também, para cada um de nós. Amém? E ali o apóstolo Paulo viu a necessidade que tinha com essas pessoas. E qual era a necessidade? A falta do entendimento em relação à unidade. No título, quando fala a unidade do corpo de Cristo, o que significa unidade? Um conjunto? Podemos dizer que é um conjunto? Um aprisco? Também. O que os irmãos acham que pode ser a palavra unidade? É aquilo que é integrado, é aquilo que é totalmente compacto, totalmente aquilo que está entrelaçado, envolvido. E quando fala do corpo de Cristo, é justamente assim, é uma integração, é uma união. E é sobre aqueles membros que somos eu e você, que estamos dispostos a fazer parte dessa unidade. Fala assim, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembra do que o apóstolo Paulo disse? É fazer parte da unidade. É você lembrar que você não está mais só, é você lembrar que você não faz mais nada sozinho, é você trazer a sua memória e falar assim, o que eu faço é para mim ou para quem está comigo, né? Ou para quem se aproximar de mim? Isso é porque você faz parte da unidade, dessa integração, desse corpo de Jesus. Amém? E nisso, para estar envolvido, a gente precisa abrir mão do quê? De nós mesmos. Para fazermos parte da unidade, para fazermos parte do corpo de Cristo, a gente precisa abrir mão daquilo que a gente acha que é bom primeiramente para nós mesmos. E precisa ser bom para todo o corpo, para todos aqueles que estão entrelaçados, para todos aqueles que estão integrados, para todos aqueles que estão no mesmo foco. E que assim venha a ser, em nome de Jesus, a nossa vida. E isso se encaixa em várias circunstâncias. É num relacionamento entre marido e mulher. Às vezes é numa orientação com o nosso próprio filho. Precisa estar nesse mesmo foco.
Precisa estar integrado, precisa estar envolvido. Senão não tem. Reino dividido não prospera. Não tem como. E aqui nesse texto Jesus já deixa bem claro, né? Que não tem como ser dividido, não tem como caminhar por si só, mas nós temos um cabeça, um Senhor. E no versículo 4 diz justamente isso. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E só há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, mas isso é porque estamos entrelaçados com ele. Amém, igreja? Estamos envolvidos com ele. Há um só Deus, há só um Senhor, um só Pai de todos. Não há outro Deus. Nós louvamos aqui e nós nos entregamos a ele pelo nosso amado e nós temos que reconhecer para perseverar nessa unidade. Perseverar nesse reconhecimento de que nós temos um Deus a nos guiar, a nos orientar. Posso ouvir um amém? O versículo 3 diz isso. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar. Precisa haver dedicação. Precisa haver empenho, precisa haver interesse para estar fazendo parte do corpo de Cristo. Não tem como a gente abrir a boca e falar que a gente pertence a uma equipe sem trabalhar por essa equipe, sem colocar a mão na massa para fazer com que a equipe cresça, não é verdade? O corpo de Cristo não é diferente, igreja. A gente precisa se envolver, a gente precisa estar envolvido, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se empenhar. E posso te contar uma coisa? Começa dentro da sua casa. Você se empenha em fazer o melhor, não é somente para quem está no seu lado, no seu trabalho. É dentro da sua casa também. É primeiramente na sua casa. A gente começa a reconhecer que a gente precisa estar em comum acordo com aquele que nos orienta, com aquele que disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus nos orienta a isso e Ele quer que a gente venha se esforçar. Amém, igreja? Venhamos nos dedicar para fazermos parte desse corpo. É uma das necessidades que o apóstolo Paulo teve ali nessa igreja e é, às vezes, a nossa necessidade hoje de entender que para podermos abrir a boca e falar, eu faço parte do corpo de Cristo, mas o que eu tenho feito por esse corpo? O que eu tenho feito pela igreja? O que eu tenho feito pela minha família? O que eu tenho feito? Fé sem obras é morta. Amém, igreja? Então a gente precisa se esforçar, como deixou claro o versículo 3. Reconhecer, né, que precisa de esforço e a gente precisa ter paciência, porque o versículo 2 também deixa claro isso. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Paciência, tenhais paciência em tudo. A palavra do Senhor deixa claro isso. Amém, igreja? Venhamos reconhecer que esse corpo, ele precisa ser ajustado. O último versículo fala justamente isso. Ele precisa ser ajustado. E não é segundo a nós mesmos, mas é segundo esse nosso orientador, que quer que a gente venha ser mudado, transformados. Não é pelo fato de acharmos que, não, mas eu já aceitei Jesus, eu já vou para a igreja. Não é esse fato. É o fato de você demonstrar com os seus atos, com as suas atitudes, qual é o corpo de Cristo? Qual é a igreja? Qual é a Bíblia que o mundo precisa ler? E é através de nós. Amém, igreja? É através de cada um de nós, envolvidos, entrelaçados com o corpo de Cristo.
com aquele que aceita aquilo que o Senhor Jesus determina para mim e para você. Amém? Para ser unidade, igreja, precisa estar integrado, precisa estar unido, né? Em uma só ação. É aqueles que caminham no mesmo objetivo. Amém? É com aqueles que se determina a realmente, igual o apóstolo Paulo deixou claro, a não viver mais para si, e sim para a vida daquele que Cristo nos transforma. Amém, igreja? Isso é aprender a negar-se a si mesmo, é carregar a sua cruz e é continuar andando, é não parar, é não desistir, é não falar, nossa, Deus esqueceu de mim, porque eu peço a Ele tanto e Ele não faz. Não. Reconheça, saiba que Ele é o dono do tempo e Ele sabe de todas as coisas para agir ao nosso favor no momento que Ele quiser. Amém, igreja? Vamos estar envolvidos nesse mesmo objetivo, estarmos focados nesse Deus, porque não há outro Deus, não há outro caminho, não temos outra escolha, não temos para onde fugir, as coisas não têm que ser conforme a gente quer, não pode ser conforme... Não, mas eu pensei. Às vezes lá na loja, às vezes a gente erra muito nisso, fala assim, não, mas por que você não fez isso? Ah, porque eu pensei que o outro ia fazer. O pensei, às vezes, faz a gente errar. Não é o pensar, é o agir, é o tomar providência, é o fazer. Amém, igreja? A gente reconhece isso em Cristo Jesus, que não temos outra escolha. Amém, igreja? Precisamos nos prostrar, precisamos nos render, reconhecer que é só Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas para sempre. Amém? Jesus nos deu essa chance. E a gente não vai desperdiçar. A gente não vai perder tempo. A gente não pode deixar passar. Não fala que não vamos deixar a bênção passar, né? Não. Vamos tomar posse. Em nome de Jesus. Não vamos perder a oportunidade, porque o discernimento da palavra de Deus que Ele nos dá, a cada vez que a gente abre a Bíblia, Ele fala conosco, a cada vez que a gente vai à igreja e Ele fala conosco, a cada vez que a gente ouve um louvor e ali a gente se quebranta, a gente não vai desperdiçar. A gente vai ser edificado, nós seremos transformados, nós seremos mudados. E não é porque alguém falou que nós precisamos mudar. Não, nós damos ouvido à voz do nosso Senhor e Salvador. Amém? Nós damos ouvidos ao que o nosso Senhor Jesus quer, para mim e para você. E Ele quer que hoje a gente entenda que para fazer parte do corpo de Cristo, a gente precisa estar integrado, precisa estar envolvido com Ele. Amém? Reconhecendo que não há outro caminho. Reconhecendo que não há outra chance. E nessa unidade, a gente reconhece que sozinhos nós não podemos fazer nada. Nós precisamos de ajuda. Às vezes, aquilo que você não pode fazer, quem está do seu lado pode te ajudar. Cada um com os seus dons. E nesse texto também fala justamente isso. Na unidade, pode haver o quê? Diversidade. Na unidade, não significa que não vão existir diferenças. Nessa unidade, não significa que aquilo que eu faço, você vai ter que fazer igual. No corpo de Cristo, não é diferente da maneira que Ele nos formou. Olhe para o seu corpo. Aquilo que os seus olhos fazem é a mesma coisa que o seu pé faz? Não é. Aquilo que a sua boca faz é a mesma coisa que o seu ouvido faz? Não. Não tem como, né? Deus é perfeito em tudo o que faz. E Ele olhou para mim e para você e viu o quanto Ele mostrou para mim e para você o quanto Ele é tão zeloso que Ele pensou em cada detalhe. Cuidando de cada um de nós, nos dando a chance de reconhecermos a perfeição dEle, a soberania dEle. Aleluia, Jesus. O quanto nós somos capazes de fazer infinitamente mais, o quanto nós podemos fazer muito mais, mas reconhecendo cada um com os seus dons.
Aquilo que o meu filho faz na bateria, para mim, eu não sou capaz de fazer. Eu entendo ele, assim como ele me entende. Na unidade do corpo de Cristo pode haver diversidade. E em nenhum momento nós vamos poder falar, julgar, a condenar, falar que nós não fazemos parte do corpo de Cristo, porque Deus deu a cada um os seus dons. Distribuiu, não foi assim? Com a palavra de Deus nos ensina. E aqui estamos nós, para entender que nessa unidade também há diversidade de dons. Ninguém é igual a ninguém. Mas que todos nós precisamos ser imitadores de Cristo. Aqui em Efésios fala mesmo isso, não fala? No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ninguém é igual a ninguém, mas todos nós precisamos ser imitadores de Cristo. Reconhecendo cada um com as suas limitações, cada um com os seus dons, cada um com as suas capacidades, e cada um entendendo a importância, o valor que há também do seu próximo. Amém, igreja? Ali a gente entende que para fazermos parte do corpo de Cristo, Cristo mostra para mim e para você os nossos dons, e ali a gente executa eles com excelência, com amor, lembrando que aquilo que eu faço não é porque é benefício para mim, e sim para o meu próximo. Amém, igreja? E nós, quando reconhecemos esse dom, reconhecemos que a gente pode repartir, compartilhar, que venhamos fazer com amor, que venhamos fazer com prazer, lembrando, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não, mas eu vou, porque eu tenho que ir, porque senão, se eu faltar na igreja, depois o pastor vai brigar. Ninguém vai brigar, entenda? Quem está perdendo é você. Cada um com as suas limitações. Mas posso te contar uma coisa? Jesus é o nosso único ajudador. E a gente não vai se justificar, porque nós já temos aquele que nos justifica. Ninguém pode abrir a boca e falar assim, mas o fulano faz, mas o Beltrano não faz. O corpo de Cristo, ele precisa entender que um precisa do outro, independente dos dons, da diversidade dos dons. Aquilo que eu posso fazer, às vezes não é aquilo que o meu próximo pode fazer. E se eu faço, que eu faça com excelência. Eu acho, era aqui no livro de Efésios mesmo? Não, Efésios não, Romanos, perdão. Vou ler rapidinho para a igreja. Quem quiser abrir, é no livro de Romanos, capítulo 12. Vai falar sobre isso. 12, 4 ao 8. Romanos, capítulo 12, versículo 4 ao 8. Vai testificar isso que eu estou acabando de falar. Que na unidade não significa que todos se tornem iguais, que não existem diferenças, mas pode haver unidade na diversidade. Romanos, capítulo 12, versículo 4 ao 8, amém? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo.
Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Jesus nos deixou bem claro, bem explicado. Nesse corpo de Cristo é assim. Se você tem esse dom de ensinar, ensine. Se você tem o dom de ministrar, ministre. Se você tem o dom de limpar, limpe. Não, o meu dom é simplesmente orar. Então, ore. Mas ore com excelência. Os seus dons têm que ser executados com amor, com generosidade, com excelência, com capricho, com empenho, com dedicação, com envolvimento. Jesus quer que nós venhamos ser caprichosos, amém, igreja? Zelosos, cuidadosos. E na unidade do corpo de Cristo, tudo isso precisa acontecer. Eu não tenho como estar aqui ministrando a palavra para quem está em casa se eu não tivesse esse reconhecimento que quem está atrás das telas, fazendo toda essa imagem rolar para você que está em casa, eu não faria. Tem alguém que sabe fazer. Não é verdade, meninos? Olha os meninos aí, ó. Eles têm essa capacidade. Eu não tenho. Quem está ouvindo em casa e dependesse de mim para ouvir, não ouviria. Mas como Jesus é longânimo e misericórdia, tão bondoso, que ele diversificou esses dons. Amém, igreja? Colocou, né, pessoas, anjos do Senhor para nos ajudar e somarmos. Às vezes, é isso que falta, você reconhecer a importância de quem está no seu lado. O quanto ele é valoroso, o quanto ele é importante, o quanto ele te serve. E você não reconhece isso. Às vezes a gente mais murmura do que agradece. Às vezes a gente mais reclama do que reconhece. Na unidade do corpo de Cristo, não pode ser diferente. A gente precisa entender que essa comunhão, esse envolvimento, essa união é propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém, igreja? Para onde a gente estiver, a gente reconhecer que precisamos uns dos outros, cada um com seus dons, cada um com a sua diversidade de talentos, e como tem até um louvor acho que é da Cassiane, que fala justamente isso, que meus dons e talentos são somente para servir ao Senhor. Meus dons e talentos é para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu reconheço isso, igreja. Posso, assim como eu já falei para várias pessoas, né? Se a gente está em vida, se a gente ainda está respirando, nós fazemos parte de uma grande construção. E que venhamos aceitar, né? Cada transformação, cada mudança, cada cuidado do Senhor para conosco. Essa construção. Aí vem uma pessoa e fala assim, então essa construção nunca acaba? Assim, o meu Deus, o dono do tempo, ele sabe quando acaba. Porque aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel para terminar. Amém, igreja? E assim é na sua vida também. Assim é com você também. Jesus, ele é tão misericordioso. E nós, tão pequeninos que somos, às vezes falhamos em entender que ele quer o melhor para nós. E às vezes a gente contesta, às vezes a gente questiona, quer perguntar o porquê. E a gente só tem que descansar. A gente só precisa ficar tranquilo, como diz outro louvor. E que em nome de Jesus a gente vem entender que nós estamos aqui porque a gente reconhece o trabalhar do Senhor nas nossas vidas e reconhece que há pessoas ao nosso lado também para nos ajudar. Há pessoas ao nosso lado o tempo todo nos servindo
nos ajudando, e às vezes a gente age de forma tão ingrata, às vezes a gente deixa a desejar, mas Jesus, Ele repartiu esses dons, e a gente está aqui para agradecer a Ele, mesmo com tamanha diversidade. Amém, igreja? Eu louvo ao Senhor Jesus por essa chance de ministrar a palavra do Senhor com a igreja. Acho sim que o Senhor Jesus, Ele fará muito mais ainda através da minha vida, da sua vida, de você que está ouvindo essa mensagem na sua casa. Mas entenda que sem Jesus, sem esse cabeça que é Cristo, a gente não vai poder fazer nada. Um corpo não permanece de pé sem a cabeça. Não é verdade, igreja? Não tem como. E para finalizar, o texto diz justamente isso, aqui no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 13, o 13 em diante, diz justamente isso, que até que todos alcancemos a unidade da fé e de todo conhecimento do Filho de Deus e cheguemos a essa maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Esse corpo, se ele já está de pé, então porque nós não somos mais crianças. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Igreja, nós temos discernimento e isso Jesus nos deu para exercitarmos. Não venhamos ser enganados, não venhamos dar ouvidos àquilo que não está escrito, àquilo que não provém da palavra de Deus. O corpo de Cristo, ele sabe quando ele está sendo machucado. Você, como corpo de Cristo, sabe quando estão te ferindo. Então, que não venhamos aceitar isso, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós reconhecemos que nós, como corpo de Cristo, precisamos estar totalmente ligados, vigilantes. Vigiai. Amém, igreja? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Aqui está bem claro, venhamos crescer em Cristo. Olha para quem está do seu lado e fala, venhamos crescer em Cristo. Em Cristo. Nós não temos outro orientador. Não temos outro Salvador. É em Cristo. Amém, igreja? Que venhamos crescer nele. Porque dele todo o corpo ele é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Então, nós precisamos caminhar juntos. Amém, igreja? Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos crescer juntos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que nós estamos aqui porque pertencemos a um corpo. Há um tempo atrás, a frase que mais saía da minha boca era justamente isso. Eu falava para muitos clientes, pastores, líderes, que a gente não tem que abrir a boca e falar que a gente não pertence a algum ministério a não ser o de Cristo. Ah, você vai para uma igreja? Vou. Qual é o nome do seu ministério? O meu ministério é o de Cristo. Eu pertenço hoje à comunidade de redenção, porque eu reconheço que eu pertenço ao ministério de Cristo. A gente entende que o que nos resgata da cegueira, o que nos tira do lamaçal do pecado, aquilo que nos tira da imundície, do monturo, é Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos. É aquele que tem, como é que fala? Ele tem do que falar. Ele tem experiência para contar. E a gente não tem outro imitador a não ser Jesus. Amém, igreja? Quando a gente entender que Jesus é, assim como como cabeça da igreja, nós venhamos pertencer a esse corpo que está sendo ajustado, unido,
para a honra e glória do Senhor Jesus. E que em nome de Jesus essa palavra venha nos edificar, não somente hoje, mas para sempre. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Que as palmas louvam ao Senhor Jesus, igreja. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.